E aí, pessoal, vamos lá. Sala de estudo de hoje, ainda falando sobre o artigo 7º da Lei Orgânica do SUS e continuando falando sobre os princípios organizativos, tá? Então, sem demorar, se arruma na cadeira, separa o caderno e a caneta e vem comigo. Então, continuando, né? Aí, princípios organizativos, já tínhamos falado sobre regionalização, hierarquização, resolutividade e descentralização. Então, se você não viu a sala de estudo desses aqui, volta lá no canal e assiste esse, tá? E agora a gente vai falar sobre participação da comunidade, complementariedade do setor privado e intersetorialidade, certo? Então, aqui, ó, começando da participação da comunidade. A comunidade, para participar dessas ações do SUS, ela tem dois caminhos. E esses caminhos são considerados instâncias colegiadas. Vou escrever aqui o colegiadas, tá? O que são essas instâncias colegiadas? É onde vai ter a comissão intergestores, os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Então, as instâncias colegiadas têm esses três, só que são só considerados duas, que são os conselhos de saúde e as conferências, tá? Então, a participação da comunidade é através dos conselhos e das conferências. E aqui, lembrando que as conferências só acontecem de 4 em 4 anos, tá? E os conselhos, eles têm a participação tripartite, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem 3 cabeças que vão organizar e executar esses conselhos, que são os gestores, o próprio estado ou município ou a federação e representantes da comunidade, tá? Então, isso significa tripartite, tá bom? E os conselhos acontecem nessa dinâmica aí, tá? De participação. E as comissões intergestores acontecem no meio disso daqui, tá? Então, por isso que essas instâncias colegiadas, elas são 3, mas na verdade só são consideradas 2, porque a comissão intergestores está aqui. E o que é isso, essa comissão intergestor? É porque a gente tem gestor municipal, gestor estadual e gestor federal. E eles têm essa comissão intergestor, tá? Que acontece entre esses conselhos e as conferências, tudo bem? Então, a participação da comunidade acontece através disso daqui, tudo bem? Então, são reunidos, chamam representantes da comunidade, reúne todo mundo e discute para quê? Para ver as necessidades da população, tudo bem? Para que se possa fazer ações e planejar ações de saúde, tudo bem? Isso são instâncias colegiadas, tá bom? Isso é a participação da comunidade. Vou apagar aqui e falaremos do próximo, que é a complementariedade do setor privado. O que é isso? É o que a gente já comentou no artigo anterior, tá? Que fala o artigo 2º, que fala do dever do Estado lá, e quando ele não tem isso, o SUS pode, de uma forma complementar, solicitar que o setor privado faça o que o SUS não consegue fazer, não consegue atender. De que forma? De uma forma complementar, mas pode ser contratada.
tá? Não precisa ser necessariamente o setor privado diretamente, pode estar indiretamente sendo supervisionado pelo SUS de uma forma contratada. Tudo bem? Então, a complementariedade do setor é um princípio organizativo. E o que é isso aqui? Quer dizer que o setor privado trabalha em função do SUS de uma forma complementar. Tá? É isso aqui mesmo. Tá bom? E, por último, temos a intersetorialidade. E o que é a intersetorialidade? É quando o SUS, nas suas organizações, consegue, de uma forma ou de outra, atrair instituições que não são do setor saúde. Tá? Essa intersetorialidade representa a união, a troca de saberes entre outras instituições que não são da área de saúde. Por exemplo, escola. Tá? Com parcerias, fazendo as campanhas e eventos e ações de saúde nesse contexto de intersetorialidade. Tudo bem? Então, muitas vezes o SUS pode pedir ajuda para esses outros setores. Tá? Então, a intersetorialidade é quando o SUS precisa de uma ajuda ou ele solicita que outros setores façam parte das suas ações. Tá? E aqui também a gente tem um outro que é intrasetorialidade, que aí está dentro do próprio setor de saúde, só que entre setores de dentro da própria saúde, fazendo essa interligação. Tá? Mas isso não é um princípio, é só um comentário, um adendo aqui que existe também, mas o princípio organizativo é a intersetorialidade, que é setores diferentes do âmbito da saúde. Tudo bem? Então, aqui a gente encerra os princípios organizativos e dá início aqui nos princípios legais. E o que são esses princípios legais? São os que estão devidamente prescritos lá na lei, no artigo 7º, tá? E aqui, como eu já havia falado anteriormente, eles são 14, tá? Então, muitos dos que a gente já falou estão aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, integralidade da assistência. Nós já falamos dele, tá? Mas tem alguns aqui que a gente não falou e que estão descritos lá na lei, tá? Mas isso aqui é só para vocês saberem que os princípios legais são os 14 que está prescrito lá. Tem importância isso aqui? Tem importância sim, só que decorar os 14 vai ser uma coisa meio difícil, mas se você ficar dando uma lida, fazendo anotações, você vai conseguir ter um melhor entendimento. Mas os mais interessantes de você anotar, né, são os doutrinários e os organizativos. Tudo bem? Se for o caso, se for a necessidade, eu vou fazer um outro vídeo, uma outra sala de estudo sobre esses aqui, que são os que estão descritos na lei mesmo, tá bom? Mas os mais importantes a gente já falou, tá? Então, os princípios estão encerrados aqui e o artigo 7º também. Então, por hoje é só e até a próxima sala de estudo, pessoal.